Marcos 11, Marcos 11. Eu quero continuar a palavra do último culto. Marcos 11. Quem achou? Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Amém. Senhor, eu peço mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja usando a minha vida para compartilhar a Sua palavra com o Seu povo, em nome de Jesus. Nós estamos conversando sobre o fruto, o nosso fruto. O tema da mensagem é Mostre o Seu Valor. Eu falei sobre isso no último culto e quero continuar falando sobre isso nesse culto. Sobre mostrar o nosso valor. Eu disse no último culto que nós entendemos equivocado o texto de Marcos 16:16. Eu vou fazer um resumão do último culto rapidinho para a gente entender de maneira fácil aquilo que eu tenho para aplicar hoje. Eu disse no último culto que nós entendemos errado o texto de Marcos 16:16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem crer será condenado. Por que nós entendemos de forma equivocada? Porque nós achamos que crer é só dizer eu acredito. Mas os primeiros ouvintes, eles entendiam que o crer é entregar a vida em prol disso. Crer significa eu estou disposto a morrer por essa causa. Eu disse que um satanista, quando diz que crê, ele está disposto a morrer pela causa dele. Um muçulmano, quando diz que crê em Alá, ele está disposto a morrer pela causa dele, morrer e matar. Nós vemos aí os ataques terroristas. Esses ataques terroristas, na sua grande maioria, têm um viés religioso. Quem está fazendo o ataque acredita que está fazendo por causa da fé dele. Então, de um modo geral, as pessoas estão dispostas a entregar a sua vida pela sua fé, exceto os cristãos. Esses cristãos do nosso tempo, porque houve um tempo que outros cristãos, uma outra geração, era um prazer enorme ter a vida como mártir em prol da causa. Hoje não. Hoje, qualquer coisa nós estamos negando a Cristo. E negar a Cristo, eu disse no último culto, volto a reforçar, negar a Cristo não é dizer, não, eu não conheço Cristo. Não, negar a Cristo é quando você tem uma oportunidade de orar por alguém e você não ora. Quando alguém chega pedindo um conselho e você dá um péssimo conselho. Não, abandone esse marido mesmo. Quando você tem a oportunidade de dar um abraço e, na verdade, aquele abraço é a única forma de Deus alcançar aquela pessoa naquele momento e você recua. Isso é negar a Cristo. É quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. A Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer, o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. A omissão é um pecado. Eu vou ficar quieto aqui na igreja, no banco de boa. Está pecando. Porque a omissão é um pecado. Então, desde um copo de água que você oferece, desde um prato de comida, desde uma roupa que você para alguém, tudo isso é viver de acordo com aquilo que você acredita. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Mateus 16:25 diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. O que é salvar a sua vida? É viver do jeito que bem quer.
eu vou viver, eu vou na igreja quando eu quero, eu estou atrás dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus projetos. Isso é uma pessoa tentando salvar a sua vida. Toda vez que nós tentamos salvar as nossas vidas, nós nos tornamos salvador para si mesmo. Quando nós nos tornamos salvador para nós mesmos, nós ignoramos o salvador que é Jesus. É por isso que o texto diz assim: mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. A fé cristã é uma aliança que nós fazemos com Deus, dizendo: eu não sou dono de mim mesmo, eu estou disposto a morrer pela causa, pelo evangelho. Aliás, o que é o batismo senão uma morte? Só que aquela morte ela não pode ficar ali apenas na água. Aquela morte ela tem que gerar frutos no nosso dia a dia. Não é isso que acontece no batismo? Morre o velho homem e nasce o novo homem? Só que isso precisa ser todos os dias, amados. Porque, não sei se você já percebeu, mas todos os dias o velho homem tenta ressuscitar. É por isso que a Bíblia diz: somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Exatamente, temos que morrer todo dia. Quem está entendendo essa palavra? 2 Coríntios 11, 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu falei isso no último culto, que era um culto de Santa Ceia, sobre a importância de nós revermos como nós estamos diante de um momento tão espiritual. Sobre parar de brincar, sobre fazer a coisa do jeito certo. Eu disse que nós nos tornamos bons religiosos e péssimos cristãos. Somos bons em vestir a camisa da igreja, mas somos péssimos em seguir um plano de leitura bíblica. Somos bons em não faltar um culto de Santa Ceia, mas somos péssimos em jejuar. E João 15, 5 diz assim: Jesus disse: eu sou a videira. Esse aqui é o cerne da nossa fé. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E eu comentei sobre a questão: você pode até estar em Deus, mas Deus está em você. Quem permanece em mim e eu nele, Jesus disse. Porque tem gente que é simpatizante com a fé. Tem gente que acha legal a fé cristã, mas não se compromete com a fé. E nós só podemos dar frutos quando estamos ligados em Cristo e Cristo em nós. Amém? E Tiago 2,17 diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta. Mateus 5,16, Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilha a vossa luz. Quando a Bíblia diz que nós somos sal e que nós somos luz, não é que a gente vai chegar no ambiente e as luzes se acenderão. Não, são as nossas atitudes naquele ambiente que vai mostrar Cristo nas nossas vidas. Isso é luz. Isso é sal. Às vezes nós chegamos em um ambiente: não, mas eu sou luz e eu sou sal, e eu estou esperando algo acontecer, porque a Bíblia diz que eu sou luz, eu sou sal, e eu carrego algo, e você fica esperando, e nada acontece, e não vai acontecer, porque ser luz e ser sal é uma ação que precisa de ser demonstrada, é um fruto, é desde você ceder lugar a alguém, é desde você ser manso e humilde com alguém, assim como Cristo foi com você, é desde você perdoar alguém que te ofendeu, porque você também carece do perdão de Deus, é desde você estar na fila da lotérica e não reclamar que a fila está longa, são várias coisas, amados. É desde você ceder lugar para a mulher que está grávida, para a senhora que é de idade. Isso é ser luz. Amém? E eu disse algo muito interessante que eu quero compartilhar novamente com vocês. Em nenhum lugar, repete comigo, em nenhum lugar
você será reconhecido se não mostrar o seu valor. Isso é um ensinamento tão simples. O teu pai, o meu pai deveria ter nos ensinado. Em nenhum lugar você será reconhecido se não mostrar o seu valor. Não importa se a sua família é rica, não importa de quem você é filho, não importa se você tem dinheiro, se você tem presença, se você tem influência. Se você não mostrar o seu valor, você não será reconhecido. Numa empresa, se você não mostra o seu valor, você corre um sério risco de perder o emprego. Na sua casa, se você não mostra o seu valor, se você não mostra o seu valor para os seus filhos, eles tendem a não te respeitar. Se você não mostra o valor para o seu cônjuge, ele tende a te abandonar. Nos seus relacionamentos com os seus amigos, se você não mostra o seu valor, você não vai ter uma reciprocidade, você não vai ter lealdade do outro lado. Por que vale a pena eu ser amigo do Márcio? Márcio, qual é o seu valor? Não é sobre interesse. Mas vocês concordam comigo que a gente se relaciona com pessoas que tendem a acrescentar nas nossas vidas? Sim ou não? Pelo menos deveria ser, né? É por isso que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta. Porque essa roda não vale a pena. É por isso que Jesus, quando foi curar a filha, não sei se foi a filha de Jairo, não sei a filha de quem foi, quando Jesus chega, ela estava morta, ou se era um menino, não lembro. Mas fato é, Jesus vai até o lugar e a multidão está lá, e Jesus diz: não, eu vou ressuscitar, e os pais acreditam, mas a multidão começa a zombar, e Jesus fala assim: ó, sai todo mundo daí. Ou seja, com essa turma não dá para eu andar. Por quê? Porque eles não acreditam no que Deus pode fazer através da minha vida. Então Jesus fala assim: sai todo mundo daí, só entra Pedro, Tiago, João e os pais. Por quê? Porque só eram pessoas que acreditavam que o milagre fosse possível. É uma regrinha simples. Às vezes nós estamos andando com pessoas que não têm nada a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas. Quem você traz para dentro de casa? Quais são os seus amigos do trabalho? Com quem você se confidencia? Amém? Às vezes você está se confidenciando com uma pessoa que só é a pessoa mais fofoqueira da cidade. Deus está falando aí, irmão? Quem está entendendo essa palavra? Então, em nenhum lugar você será reconhecido se não mostrar o seu valor. Na igreja também é a mesma coisa. Tem gente que eu já vi muitos cristãos em crise. Ah, mas o pastor não me vê. Eu queria tanto isso, tanto aquilo. Amados, não vê mesmo. Você tem que se mostrar. Qual é o seu potencial? O que você sabe fazer? O que você está disposto a fazer? Os diáconos, eles são ungidos não para fazer algo. Eles são ungidos porque já fazem algo, aí recebem a unção. Os presbíteros, da mesma forma. Pelo menos assim deveria ser, né? Às vezes a gente unge por outros motivos que não é o bíblico. Quem está entendendo essa palavra? Então qual é o seu valor? No reino de Deus é a mesma coisa. Você está esperando algo da parte de Deus, mas você não tem mostrado valor nenhum no reino. Eu disse no último culto, eu volto a reforçar. No que diz respeito à salvação, nós não temos mérito nenhum. É a graça de Deus que nos alcançou. Agora, as outras coisas, Jesus mesmo disse: acumule tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Se Jesus manda a gente acumular tesouro, então Jesus está falando de uma lei chamada meritocracia. Existem coisas que nós vamos receber no céu que foi por mérito nosso que plantamos na terra. Amém ou não amém? Então a gente precisa se despertar, porque às vezes a gente deixa de viver uma vida abundante, porque a gente acredita que não, eu já aceitei Jesus, está na conta, só vou esperar. Não, amados.
Jesus estava passando na figueira. É interessante que era a figueira, e já a gente vai chegar nesse ponto, ela tinha folha e tudo mais, não era o tempo dela dar fruto. Jesus não quis saber se não era o tempo dela dar fruto. Se Jesus espera fruto de nós, não importa o nosso tempo. Devemos dar, devemos apresentar. O que você tem para apresentar? Quais obras você tem para apresentar? Sabe por quê, amado? Se você não tiver obra nenhuma para apresentar, você não tem fé. Porque a fé sem obra é nula. Amém? Uma das coisas que me motiva a vir aqui na igreja pastorear, porque vocês é o nosso fruto, é a nossa obra que a gente tem para apresentar. Quem está entendendo? Então vamos lá, vamos para o texto. Algumas lições. Marcos 11:13. E vendo de longe uma figueira com folhas. E vendo uma figueira com o quê? Foi ver se nela acharia alguma coisa. A figueira estava cheia de folhas, mas sem frutos. E aqui está a primeira lição. Não basta parecer frutífero, é preciso dar frutos. Primeira lição, não basta parecer frutífero, é preciso dar. Esse é um problema muito sério que as nossas igrejas estão vivendo. Porque tem gente que quer parecer frutífero. Tem gente que quer se aposentar no cargo. Então é o pastor aposentado. É o presbítero aposentado. É o diácono aposentado. Mas cadê o fruto? Não tem. A primeira coisa que eu quero, amados, quando deixar de ser pastor, é que vocês me chamem pelo nome. Tiago, esse é meu nome. Ah, pastor, mas é respeito. Tá, tudo bem. Vocês podem me respeitar chamando de Tiago também. Porque se o advogado muda de profissão, ele não carrega o doutor. Se um dentista muda de profissão, vira jogador de futebol, ele não carrega. Se o atleta deixa de ser jogador de futebol e vira empresário, ninguém chama ele mais de atleta, mas a gente gosta de carregar o título, gosta de carregar o cargo. Por isso que a gente tem nas nossas igrejas, o pastor aqui, fulano de tal, o que ele faz? Ele pastoreia, ele cuida? Não, ele já aposentou, não faz mais nada, não. Não, então não é mais pastor, amados. É um nível de maturidade que a gente precisa ter. Amém ou não amém? Mas a gente gosta de parecer. Então o que tem de diácono não fazendo nada na igreja, mas o título é gostoso. O que tem de presbítero não fazendo mais nada, mas o título é legal. Reunião da liderança. Reunião, não é gostoso isso? Agora, se a gente quer amadurecer, a gente precisa deixar isso de lado. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Amém ou não amém? Então, essa é a primeira regra. Não basta parecer frutífero. Então, a pessoa conhece tudo de Bíblia, sabe dar os melhores conselhos, mas quando você olha para a vida dela, cadê o fruto? Cadê? Ela é muito boa em opiniar na vida de todo mundo, sempre tem uma palavra, sempre tem uma resposta, mas quando olha para a vida dela, cadê o fruto? Ela é muito boa de falar, pastor, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali, tem que fazer aquilo lá. Nossa, que espiritual. Mas cadê o fruto? Deus não está atrás desse tipo de pessoa. Que parece, mas não é. Amém ou não amém? Não basta ter folhas bonitas, igreja. É preciso produzir algo que alimente. Segunda lição. E no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Jesus só procurou a figueira porque ele estava com... Então a segunda lição é: o valor real se revela no momento da necessidade. Essa é a segunda lição. Quer saber se a pessoa que está do seu lado, ela de fato está do seu lado? No momento da necessidade você vai saber. No momento que a crise chegar, você vai saber. Na igreja, quer saber se o teu irmão de fato é seu irmão? Passa por um perrengue e procura a ajuda dele.
Quem está me entendendo? Jesus teve fome e procurou alimento na figueira, mas ela falhou em sua função. A função da figueira era dar alimento. Jesus teve fome e ela falhou. Porque quando a igreja está perfeita, quando as coisas estão fluindo, é fácil mostrar fruto. É fácil ser mais um, você vai se destacar. Igreja cheia, todo mundo vendo o teu serviço, glórias a ti. Agora, igreja vazia, ninguém vendo. Lavar banheiro? Ah, amados. Chegar mais cedo na igreja? Ai, ai, ai. Fazer isso, fazer aquilo. Reino de Deus. Reino de Deus. A gente não pode retribuir o outro só quando a gente tem algo do outro para nós. Então eu só ajudo Pedro enquanto Pedro tem algum valor para mim. Se o Pedro parar de ter algum valor para mim, eu paro. Isso é regra para casamento. Porque uma hora ou outra, um momento ou outro, um cônjuge não vai ter valor para o outro. E daí a gente vai parar? Isso é regra para a igreja, pastor e ovelhas. Uma hora ou outra, eu não vou ter valor para agregar, não vou ter nada para acrescentar na sua vida. Mas e daí? A gente vai parar a nossa caminhada? Ovelhas para com o pastor, uma hora ou outra vocês não vão ter nada para agregar na minha vida. E daí? Eu vou parar? Não vou vir mais? O fruto, ele é comprovado em momento de necessidade. A pessoa que de fato produz fruto, ela produz em todo o tempo. Jesus teve fome, mas a árvore não produziu fruto. É verdade ou não é que o fruto ele é bem mais reconhecido no momento de crise? Porque imagina comigo, se eu estou de barriga cheia, eu chego lá na casa do Márcio lá para jantar, eu não vou dar valor àquele banquete que ele fez com muito carinho, com muito amor para mim. Por quê? Porque estou de barriga? Agora, se eu estou de jejum, igual o dia de hoje, não é indireta não, tá, Márcio? Amarelo já, de fome. E ele faz um arroz com ovo, amado céu. Quem está entendendo essa palavra? Amém ou não amém? Vamos lá. 3. E Jesus respondendo disse à figueira: nunca mais ninguém come do seu fruto. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Terceira lição. Quem não mostra valor perde a oportunidade de ser útil. Eu vou terminar essa terceira lição aqui. Eu tinha mais 2, mas eu vou terminar. A figueira não entendeu a expectativa de Jesus. Então ele a amaldiçoou. Isso mostra que quem não cumpre seu compromisso pode perder sua relevância e ser descartado. Tem não sei se em João 15, mas tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que dos galhos que não produzem frutos, eles são cortados, tem um que Deus poda e tem uns que são cortados e lançados ao fogo. Deus não tem interesse, amado, isso aqui é difícil de ouvir, mas nós estamos falando sobre outro nível de maturidade. Deus não tem interesse em quem não dá fruto. No sentido assim, não que você vai para o inferno. Deus pode até te recolher, já que você não vai dar fruto, então vem cá ficar comigo. Eu sei que é difícil isso, mas pense comigo. O único propósito da gente estar vivo é para cumprir um propósito maior, que é o de Deus para as nossas vidas. A gente não está aqui para a gente comprar, investir, trocar de carro, comprar carro. Isso tudo é benefício de viver o propósito, mas a gente tem um propósito aqui. A gente foi criado por uma causa. Agora, quando negligenciamos essa causa?
Quando não cumprimos, não faz sentido, amado. Agora aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Quem não mostra valor perde a oportunidade de ser útil. Lucas 12, 48 diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Jeremias 48, 10 diz assim: maldito aquele que fazer a obra do Senhor relaxadamente. São verdades que a gente finge que não... Não, isso aí não pode ser verdade. Deus é amor, tá, mas a Bíblia está falando que está sobre maldição aquele que faz as coisas de qualquer forma. Eu vou usar uma linguagem popular aqui para vocês entenderem. Deus tem mais ranço com aquele que diz que é crente e faz os negócios relaxadamente do que aquele que é ímpio. Pode reparar, nós estamos lendo o quê? Números. Vocês podem reparar, algumas passagens, alguns capítulos antes, tinha exatamente essa dicotomia. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você fizer isso, você vai ter isso aqui. Mas aquilo que a ordenança que Moisés estava falando ali da parte de Deus, não era para o ímpio, era para o crente. E ali ele está trazendo um peso, um julgamento, uma maldição tão grande. Vocês repararam isso na leitura ou não? Ó, se você fizer isso, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar isso aqui. Agora, se você fizer isso aqui, se você não me obedecer, se você se prostituir, aí o negócio vai ficar feio. Tinha isso ou não tinha? Aquilo ali é Deus falando para crente, para judeu, para israelita. Não é para os cananeus, não é para os amorreus. É porque se você fala que tá e não tá, então é melhor sair fora. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Deus vai falar, cartas às igrejas lá no Apocalipse lá, eu estou a ponto de vomitar o morno. Deus não tolera isso. Então, quem não mostra o valor perde a oportunidade de ser útil. Mateus 5,13 diz assim: se o sal se tornar insípido, olha que lindo esse texto. É tudo isso. Eu só estou explicando o texto, tá? O que eu fiz até agora foi só explicar o texto, mas o texto é esse aqui. Ah, pastor, não gostei do que o senhor falou. Aqui está o texto. Se o sal tornar insípido, para nada mais presta. Quem é esse sal? Vamos abrir a Bíblia para a gente encerrar? Mateus capítulo 5. Quem é esse sal? Quem é esse sal, amados? Então olha aí o que a Bíblia diz. Jesus disse, aliás. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Vamos lá. Mateus 5,13. E eu já estou encerrando. Olha o que diz a Bíblia. Vocês são o sal. Quem é o sal? Nós, os discípulos. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. É tudo isso que eu estou dizendo. Exceto, você é inteligente, você sabe o que Jesus quis dizer aqui. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém ou não amém? Difícil, né? Se coloque de pé. Por isso, a partir de hoje, essa nova estação que nós estamos vivendo, você vai começar a atrair coisas boas sobre a sua vida quando você começar a mostrar o seu valor. E eu encerro com essa frase aqui dizendo o seguinte: aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mostra para que veio. Mostra por que veio.
Mostra o que você tem aí, mostra o seu dom, mostra o seu talento, mostra o seu potencial. Não fica nesse lugar não de vitimista. Ah, ninguém me vê, ninguém me reconhece. Se mostra, se apresente ao mundo. Mostra o que você é bom. Existe algo que você é bom. Ah, pastor, não sou bom em nada. Mentira. Você é bom em reclamar. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse culto.